relação a esse, consegue perceber a sutileza? Primeiro deixa eu fotografar, antes de mexer, que daí depois eu analiso. Só um pouquinho. Dê licença, já tem. Sim, principalmente pode. Sim. Tá, o que eu quero explicar? Algumas dicas aqui. Aqui eu tinha feito um count e reproduzia. É necessário a gente buscar esses microvolumes. Então, por exemplo, você pega essa parte da pálpebra. Você percebe como realmente dá a impressão que faz isso aqui? Como que eu consigo fazer isso? Colocando o valor certo no lugar certo. Então aqui, o que eu analiso sempre? As pequenas passagens. Então, por exemplo, dessa linha aqui da pálpebra até aqui, é uma forma, correto? Então, baseado na posição da luz, tipo, há uma luz que vai aos poucos escurecendo até essa linha. Assim como aconteceu aqui nesse plano maior. Então isso acontece em subplanos, assim como depois eu vou trabalhar melhor essa pequena voltinha dessa bolsinha embaixo. Então a gente consegue isso trabalhando as micro variações de valor. Sobre o olho, outra dica, essa linha em cima, aqui eu ainda tenho que esfumaciar um pouquinho, que eu ainda não fiz, porque eu ainda tenho que fazer os cílios, mas, por exemplo, essa linha da pálpebra, tá vendo? Olha como ela é profunda. É mais uma daquelas áreas que eu falo que tem que ser quente. Olha como ela é quente. São áreas translúcidas da pele que ficam melhor retratadas quando elas são quentes, colocando um pouquinho de vermelho, alizarinho, um bord siena, né, ou terra de siena queimado. São cores que dão croma à cor escura. Então isso aqui fica profundo. Não é só escuro, é profundo. Então dá a impressão que a coisa vai para dentro. Outra coisa, olha como o olho ele não é desenhado, não tem um contorno definido no olho todo, entende? Então vocês têm que observar essas mudanças de plano, não é linear, não tem nada aqui que é linha, por isso que eu falo que eu não enxergo nada como linha, entende? O olho aqui não está contornado, não tem um lugar onde a coisa começa e termina. Outra coisa, olha o branco do olho, isso é branco? Se eu colocar um toque de branco aqui, vocês vão ver que está mais para preto do que para branco, modo de dizer, claro. Porque aqui tem sombra, é o que eu falo, a gente tem os nossos estereótipos de forma e de cor, o branco do olho, a pele é rosada, a pele não é nada disso, esse branco do olho tem muito azul, tem muito verde aqui dentro, é cinza. Outra coisa, se preocupar, dentro desse branco já tem um outro degradê, porque a nossa córnea é uma bola, certo? O globo ocular. Então isso lá dentro não é plano, o globo ocular ele é isso, correto? Então você ainda tem que se preocupar com essa variação de valor no branco do olho, né, do olho, para que haja essa ilusão de que é um globo ocular mesmo, entende? Outra coisa, o duto lacrimal sempre vai ser mais quente, mais avermelhado, né? A gente sempre tem essas nuances mais rosadas e avermelhadas no canto. Cílios não é fio por fio, você tem que conseguir insinuar de uma forma mais solta, senão vai ficar artificial. A sobrancelha, olha essas passagens aqui mais acinzentadas, estão vendo? Isso também, eu fico analisando as coisas como subplanos. A sobrancelha, ela não pode dar a impressão que você recortou uma sobrancelha e colou. Ela faz parte de uma outra superfície. Então a própria sobrancelha, ela está sobre... Por isso que é interessante a gente estudar a anatomia do rosto, para entender os planos que compõem a estrutura facial, né? O maxilar, a parte aqui do supercílio, para a gente entender como esses subplanos se formam, para a gente buscar a ilusão desses subplanos. E isso a gente consegue colocando a cor e o valor certo no lugar certo. Só que assim como a gente começou das grandes massas, agora como eu estou na etapa final, eu estou buscando as pequenas massas, as variações dos pequenos lugares, das subformas. Então, por isso que eu falo que a coisa é demorada. Agora, por exemplo, eu estou nesse pedaço do olho, já faz um tempo que eu estou aqui, buscando as variações, sabe? Buscando as micropassagens. Numa pintura à la prima isso não vai acontecer, vai ser uma coisa mais resumida, mas nesse tipo de pintura eu estou buscando essas microvariações. Então, essas são algumas dicas sobre o olho, para a gente sair um pouco do que a gente já tem pré-concebido como ideia de olho. Então por isso que eu estou falando, como que eu faço isso? Observando. Claro, a gente tem que ter um certo conhecimento da estrutura, da anatomia, ajuda, mas é mais a observação.
Então se preocupem com isso, observem na referência, sabe? O olho não é desenho, sabe? Tudo é desenho, quer dizer assim, não é um desenho linear. Isso não são formados por linhas. Então quando eu falo que eu vejo tudo como mancha, como massa, é que todos esses pontos de cor para mim são massa. Mesmo essa linha, para mim é uma massa. Entende? Eu enxergo tudo como massa. Então eu busco colocar essas cores certas no lugar certo, tá? Vendo onde são limites mais demarcados, onde são mais suaves e buscando reproduzir isso. Então observe essa estrutura do olho. É importante buscar essa variação de tom dentro dos olhos, que é o que vai dar a ilusão de globo ocular. É isso que faz o olho realmente parecer real, né? Porque aqui a íris, ela está dentro de um globo, né? Literalmente, nossa córnea é um globo, uma esfera. Então, para a gente conseguir essa ilusão, a gente tem que se preocupar em buscar e não chapar um tom aqui dentro, que aí vai parecer que o olho está plano, quando na verdade o olho é uma esfera, tá? Então, observem tudo isso. Eu só chamei vocês para ver como eu penso na hora que eu estou fazendo um olho, né? Pensando nessas estruturas. E essa linha de cima, quente, isso vai fazer toda a diferença. Assim como dentro da orelha, os tons mais escuros, narina. Não adianta você botar um preto, porque às vezes a gente vê lá, putz, está muito escuro, vou colocar uma cor super escura. Mas se você coloca uma cor só escura, aquilo fica plano, fica opaco, não sei explicar. Agora, se você esquenta a cor, isso te dá uma ilusão de profundidade. Principalmente tem uma coisa que a gente chama de transmissão difusa, que acontece em superfícies translúcidas. Você já observou a nossa orelha contra a luz? A cartilagem da nossa orelha ela é meio transparente, né? Vocês já colocaram o dedo naqueles pontos biométricos? Quando a luzinha embaixo acende, você vê como nossa pele é transparente e a gente consegue ver a luz pela pele? O que acontece com o dedo? Vocês reparam? Você vê como ele fica com uma cor forte, cromática? Porque quando algo é translúcido, aumenta o croma daquela área. Então, por exemplo, se você olhar a orelha contra a luz, você vai ver que tem áreas que são bem avermelhadas, bem alaranjadas, com croma muito forte, a saturação muito forte. Por quê? Porque é uma área translúcida. Então essas regiões da pele são mais translúcidas. Então a narina, a orelha, esse ponto da pálpebra, é interessante que a cor seja escura, mas que a cor seja quente. Isso vai dar ainda mais a ilusão de profundidade. Capite?